Pronto, eu estou começando a gravar. A primeira questão era essa: determine as raízes abaixo, né? Aí aqui já está respondida e eu vou falando em cima e, e vocês vão estar falando alguma coisa, aí está entendendo ou não, né? Determine as raízes abaixo. Qual que é a raiz cúbica de menos 1000? Né? Essa raiz cúbica aqui, 8. Deixa eu apagar aqui. Está complicado esse mouse aqui. Aqui ficou menos 10, né? Por que ficou menos 10? Esse mouse hoje está... Deixa eu tirar ele e colocar de novo. Se melhora. É porque ele caiu no chão e ficou assim agora. Caracas, meu. Bom, então a raiz aqui, ó, ele é menos 10, né? Por que que é menos 10? Porque menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vai dar esse menos 1000. Então, por isso que raiz cúbica de menos 1000 é menos 10. Entenderam? E aí, entenderam ou não? Sim, professor, qual que é essa página mesmo que eu esqueci? 157. Qual que é a raiz de menos 121? Né? Perceba que a raiz quadrada aqui, ó, do 121, ele está dentro ali ele está dentro, né, da raiz. Então vai ser menos 11, né? Esse menos fica fora, né? E a raiz quadrada de 121 é 11. Então por isso que fica menos 11, né? Alguma dúvida aí ou não? Não. Tá, esse aqui, ó, a raiz cúbica, raiz cúbica de menos 64, você deixa esse menos aqui, ó, é esse aqui, tá? Aí você vai fazer menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, 3 vezes, vai dar 64 negativo, vai dar esse 64 aqui negativo. Aí como tem o menos com menos aqui, vai dar mais, tá? E aí, qual que é a pergunta aí que vocês quiserem fazer uma pergunta, pode fazer, entendeu? Então a resposta aqui é 4, né? É 4 positivo. Essa que é a resposta aqui, ó, o 4 positivo. Aí tem esse processo aqui, né, para você chegar nesse 4 aí. E aí, mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Quanto que é a raiz cúbica de 729? É 9, tá? Por que que é 9? Porque 9 vezes 9 vezes 9 dá esse 729. A resposta é 9. Aí tem a explicação aí, né? Qual que é a raiz a quarta de 81? Ó, a resposta é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, dá 81. Qual que é a raiz cúbica de 1 sobre 27? Tá aqui a resposta, ó, é 1/3. Por quê? Porque 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vai dar 100, vai dar 1 sobre 27. Mas a resposta é essa daqui. A próxima, quanto que é a raiz a quarta de 256? É 4, né? Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes, a gente vai ter esse 256. Quanto que é a raiz a quinta de 3.125? É esse 5 aqui.
Porque 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes vai dar 3.125. Bom, eu acho que não é muito difícil, né? E a questão 2, né? Calcule a medida das arestas de cada cubo. Né? Para mim achar a aresta, eu vou ter que achar a raiz cúbica, né? Porque eu tenho um cubo aqui, ó, eu preciso multiplicar o valor daqui pelo valor daqui pelo valor daqui. Como é cubo, ele tem todas as arestas com a mesma medida, né? Essas três medidas aqui, elas são a mesma, tá? Então você vai fazer raiz cúbica de 729, né? Porque o volume de um cubo, esse volume aqui, ele sai da multiplicação desses três valores, tá? Você precisa multiplicar esses três valores aqui para poder ter esse valor aqui, ó. Então, quem é esses valores? Na verdade, a raiz cúbica, né, do volume. Então, dá 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 vezes 9, 3 vezes, vai dar os 799. Aqui é o mesmo esquema, ó. Se o volume é isso aqui, qual que é o número que vezes ele mesmo 3 vezes dá esse valor? É a raiz cúbica, tá? Então, a resposta é 0,3. Por quê? Porque 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vai dar esse 0,027. Então, a resposta é essa daqui. E o outro que a gente pediu para fazer foi a quarta, né? Não, é a quarta. Deixa eu ver aqui. Vocês lembram aí qual foi a próxima tarefa? Lembra ou não lembra, meu povo? É o quê? Vocês lembram qual que era a tarefa? Era 1, a 2... E a 4? A 4. Bom, a 4 é essa daqui. Cada um dos números abaixo localiza-se entre dois números naturais consecutivos. Quais são esses números em cada caso? Aí você tem que pegar o que é mais próximo, né? Por exemplo, raiz de 75 não tem... Ele não tem raiz exata, né? Mas qual é o número que tem raiz exata mais próximo dele? É o 64, né, que é menor do que ele, e o 81, né? Então, quer dizer, a raiz de 64 está aqui, ó, é 8. E a raiz de 9, a raiz de 81 é 9. Então, quer dizer que a raiz de 65 está entre 8 e 9. Foi isso que ele pediu para vocês fazerem. Que nem esse daqui, ó. Você vai pegar o número mais próximo do 900, né, que tem raiz quadrada, que é o próprio 900. 900 tem raiz quadrada. Depois você vai pegar o mais próximo, mas sendo um número maior que o 901. O próximo número que é maior que o 901 e que tem raiz quadrada é o 961. Aí você pega o valor da raiz de 900, que é o 30, tá? E pega o valor da raiz de 901, que é o 31. Então, quer dizer que o raiz de 901 está entre 30 e 31, tá? Aí ficou essa como tarefa. Vocês têm alguma pergunta aí para fazer ou não? Não. Tá. Então a gente vai falar sobre os radicais agora, tá? Quem são os radicais? O que é o radical? Bom, o radical é esse símbolo aqui, ó. Radicais, né? A raiz enésima de A, em que A é um número real, é um número natural, deixa eu ver, com n maior ou igual a 2, chamado também de radical. A raiz enésima
em que A é um número real, N um natural, com N maior que zero, é chamado de radical. São exemplos de radicais. Então, esse símbolo aqui tá aqui, ó. O símbolo que usamos para indicar a raiz também é chamado de radical, né? Ele foi introduzido em 1525 pelo matemático alemão Christoph Rudolph. Provavelmente por sua semelhança com o R minúsculo, né? Que vem da palavra radix, que significa raiz. Além disso, utilizava outros símbolos, né? Eu ouvi falar também, isso aqui é uma parte histórica, que isso aqui tinha a ver com... aqui falou que é com a palavra radix, né? Mas eu já vi falar que não era da palavra radix, mas era da palavra rádio. E rádio quer dizer lado, né? Porque quando você tem raiz quadrada, você tem o lado do quadrado, né? A raiz quadrada nada mais é do que o lado de um quadrado. Então aqui nós temos as propriedades dos radicais, né? Nós vamos ver isso agora. Primeira propriedade: todo número real, todo número A real, não negativo e N natural com N maior de 10 temos, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma propriedade, ó. Se você tem uma raiz, né? Você tem um radical aqui, um radical, que o índice desse radical é igual ao expoente que está dentro aqui da raiz, isso aqui acaba dando um só A. Um exemplo: raiz quadrada, porque aqui não tem o doisinho, não aparece, mas tem oculto, né? Aqui tem um doisinho. Então, raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4, porque é como se você cortasse. Deixa eu ver aqui. É como se você cortasse. Deixa eu ver se eu... Você pode cortar esse bicho aqui, ó. Você corta esse com esse, fica só o 7. Você corta esse 7 aqui com esse 7, fica só 1.2. Não sei se vocês estão entendendo. Corta esse 5 aqui, ó, com esse 5, fica só o π, né? Segunda propriedade. Estou comparando os radicais. Como os dois radicais são iguais a 2, posso escrever... Eu não sei se vocês estão conseguindo ler aí, mas vocês estão com a apostila aí de vocês, né? Estão aí com a apostila ou não estão? Sim, eu tô. Que número que você está enxergando aqui, então, na sua apostila? Dentro do símbolozinho ali. Como? Que número que é esse aqui, Suelen? O 5 aqui, o meu tá 5, professor. Então, esse número que está dentro do radical aqui é 5, né? E o que está como expoente aqui do número que está dentro? O 2 O 2 é a base. E quem que é o e o expoente? 5. Isso. Aí, você viu que ela colocou aqui que 2... Aí a gente pode cancelar isso aqui. Quando cancela, você
faz com que fique só igual a 2, entendeu? Ele desaparece a raiz, o radical, né? Mas a propriedade não é essa. A propriedade diz assim, ó. Estou comparando dois radicais. Vou apagar essa porqueira aqui. Aí. Pronto. Ela está comparando esses dois radicais. Tá vendo que aqui em cima você falou para mim que é o 5, né? E aqui é quanto? Nessa outra. Quanto que é aqui? Ajuda aí, gente. Que número que é aqui onde eu botei a setinha? 10. 10. Aqui é 10 e do lado aqui também é 10. Aham. Cortar. Então, como isso aqui eu corto, fica só o 2, e aqui eu corto também, só fica o 2, então a gente pode concluir isso daqui, ó, que está na direita. Ó. Que isso aqui é igual a isso aqui. Né? Então, essa que é a propriedade. Se você multiplicar o que está lá dentro do radical, né? Se eu multiplicar o que está dentro do radical pelo aquilo que está no expoente aqui, multiplicar os dois por um mesmo número acaba dando o mesmo valor. Essa que é a propriedade. Vamos ver aqui do outro lado da página a propriedade. Leia para nós aí, fazendo um favor, Suelen. Oi. Lê pra gente a propriedade aí de azul. Peraí. Cadê? Achei. De modo geral, vale a seguinte propriedade. Para A e B, números reais são não negativos e N natural. Não. Calma É aí. esse daqui? É esse aqui, ó. Essa parte de azul aqui. Então, era isso que eu tô lendo. Então tá. Se eu quiser começar de novo, que eu não tava vendo, vai lá então. Tá. Para todo número real não negativo, M e N naturais. Tá bom até aí, tá bom. Tá bom. Depois você continua. Para todo número A não negativo, o que você entende por não negativo? Que é um número que tem menos... Ai, agora esqueci a palavra. Não, mas assim, vou te ajudar. Tenta olhar o que ele está falando. Que não negativo. Então, é um número. Que ele não é um número não negativo. Não. Na Sei verdade, lá. ele é um não negativo. Então, quer dizer que ele não pode ser negativo. Ah, Você pode ter qualquer número, só não pode ser o quê? Negativo, certo? Para todo número A real não negativo, o A não pode ser negativo. Onde está o A? Aqui, ó, aqui embaixo. Esse A aqui, se for negativo, essa propriedade não vale. Tá entendendo? tô. Aí ele está dizendo M e N naturais que você leu. Então o M e o N pode ser negativo o M e o N ou não? Tem que ser natural. Existe algum natural negativo? Eu acho que não. Não, natural é o primeiro conjunto que a gente estuda, não tem negativo, certo? Agora continua lendo lá pra gente, da onde você parou. Com N... Que é aquele negócio ali mesmo? Maior igual. Igual a 2. Maior igual, tá? Maior ou igual a 2. Tá, o que você entende? Pera aí um pouquinho. O que é um número maior ou igual a 2? Um número maior que 2? Maior ou igual? Dá um exemplo pra mim de um número maior ou igual a 2.
4? 4 é maior do que 2. Dá mais um exemplo. 6? 6. Isso. Então pode ser qualquer número, desde que ele seja maior ou igual. Pode ser o 2? Pode ser o 2. Entendeu? Aham. Mas pode ser o 1? Eu acho que não, Não. porque É ele é o. menor. É, exatamente. Aí continua lá. EP, divisor comum de N e M com P. O que é aquilo ali, professor? Diferente. Diferente N e P, diferente de zero. Temos. Como é aquele negócio ali mesmo, gente? N, É, você fala assim, raiz enésima raiz enésima. Tá certo? de A elevado a N. Ah, A elevado a M. É... E eu esqueci o nome desse negócio aqui. Ah, eu também não sei como é o nome, mas ele pegou, tipo, ele pegou, aqui tá com um errozinho, tá, ó. Apostila aqui, ó. Aqui não é M, aqui é o que, na verdade? Um N? É, ó, porque aqui é N, ó. Uhum. Então aqui é um N, tá? Na verdade ele dividiu, né? Ele dividiu e o P, o N e o M, ele dividiu por P, certo? Esse M, ele falou aqui, ó, P é divisor comum de N e M. Quer dizer, você só pode aplicar essa propriedade se você conseguir um número que divide tanto o N quanto o M. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui que talvez fica mais fácil de explicar. Ó, por quanto que ele dividiu aqui o 12 para poder chegar no 3? Ele dividiu por 4, tá? Então ele conseguiu dividir aqui por 4, ele dividiu por 4 aqui e por 4 aqui. Aí ficou 3, entendeu? Por exemplo, esse outro aqui, por quanto que ele dividiu o 9 e por quanto que ele dividiu o 3? Para a gente poder chegar nesse valor aqui. Por quanto? É o que, professor? Aqui nós temos um 9, não é? O 9 que nós temos aqui. Aham. E aqui nós temos um 3. Por quanto que ele dividiu esse 9 e esse 3 para chegar nesse valor aqui? Ah, Umas 6 vezes 3. 6. 6 ou 3? Deixa eu apagar aqui. Ó, se eu dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3, ó, 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Então não vai ser poder dividir por 3. Ah, mas eu estou falando desse de baixo aqui, né? É o de baixo, na verdade. Se eu dividir aqui por 3, quanto que dá 9 dividido por 3? 21? Não, dividido. Peraí. Aqui, ó, pode ser um 3, certo? Não estou conseguindo fazer o 3. Rapaz, o meu mouse hoje tá dose. Eu só vou falar. Tem que arrumar um outro mouse. Aqui, 3? ele dividiu por 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Vamos para outra propriedade aqui. Lê pra gente aqui de azul, fazendo um favor. Para A e B, números reais não negativos e N natural.
com N, eu esqueci aqui aquele negócio, Maior ou igual. maior ou igual de 2. Temos N é o quê? Qual é a raiz dessa? Raiz Enésima. enésima De A. de A e B? Isso. Aí o que acontece aqui, ó, esse N, ele vai valer para os dois, tá? Tanto quanto para a primeira raiz, quanto para a segunda. Mas isso aqui que é importante, ó, o A e B tem que ser números não negativos. Você não pode trabalhar com número negativo. Ele não pode ser número negativo para valer essa propriedade. Aí tem um exemplo aqui, né? É como se eles separassem duas raízes, entendeu? Você está vendo aqui, ó, raiz de 4 vezes raiz de 10. Aí eles separam em duas raízes, entendeu? Então, quando você tem dois números aqui dentro, né, junto, você pode separar, você pode fazer a raiz do primeiro e você pode multiplicar pela raiz do segundo. Que nem aqui, ó. Aqui você tem uma raiz só, ele separou. Ele colocou a raiz cúbica do primeiro vezes a raiz cúbica do segundo. Entendeu a propriedade? Se você tem dois números aqui multiplicando, numa raiz só, você pode separar em duas. Pegou o esquema? Oi? Você pode separar o radical em dois, certo? Aham. Você tem aqui um só, né, radical, aí você separou em dois, entendeu? Aham. Aqui é o mesmo esquema, ó. Você tem um radical, você tem uma divisão lá dentro, né? Aí você separa em dois, que nem aqui, ó. Raiz de 30 dividido por 7 é igual a raiz de 30 dividido por raiz de 7. Você separou em dois, entendeu? Aham. Igual a de baixo aqui, você tinha raiz cúbica, mas aí aqui não tinha duas partes. Ele fez virar duas partes. Agora sim aqui, ó. Você tá vendo a canetinha aí Dá para aparecer a canetinha aí? Só não tô vendo a cor. Mas aparece quando eu mexo assim, você vê alguma coisa? Veja a caneta lá. Ah, tá. Então aqui você tem duas partes, tá? A raiz cúbica do primeiro e a raiz cúbica do segundo. A raiz cúbica de 1 é 1, a raiz cúbica de 1000 é 10. Deixa eu ver se tem outra propriedade. Isso aqui é bem importante, isso aqui, viu? Aplicação das propriedades, extração de fatores. Ah, tá. Quando você tem um número muito grande aqui, você pode fatorar ele, entendeu? Você fatora o bicho, entendeu? Aí você vai agrupar. Eu não faço assim, eu agrupo aqui de 3 em 3 e de 3 em 3. Mas você pode, vamos fazer que nem o livro. Ele pegou aqui, ó, e agrupou, escreveu quem que é isso aqui. Quantos 6 tem? Tem 6, né? Por isso que ficou aqui. Opa! Quantos 2 tem aqui? Quantos 2 tem? 2, 6. 6. Por isso que ficou 2 a 6 aqui. Tá vendo 2 a 6 embaixo? E quantos 3 tem? 3. Por isso que ficou esse 3 aqui em cima pequeno. Aí você separa, ó, aqui era uma coisa só, 1728 era uma coisa só. Aqui separamos em duas partes. Aí separa em duas raízes, aí você aplica aquela propriedade que a gente viu. Isso aqui, ó, que eu vou mexer agora, você vai dividir por 3 e aqui você vai dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Tá? E 6 dividido por 3 dá 2. Por isso que ficou isso aqui, ó. 2 vezes ao quadrado. Certo? Ah, ele fez aqui também, ele colocou em evidência o 3, fez uma potência de uma potência. Aí dá para você cortar, ó. Você corta esse 3 com esse 3 aqui, fica só 2 ao quadrado.
E aqui é só cortar, ó, raiz cúbica. Com raiz cúbica você corta, né? Ficou o 3 aqui. 4 vezes 3 dá 12. Vamos ver um outro exemplo. Quantos 7 nós temos aqui na fatoração? Quantos 7 tem aqui? 2. 2. Por isso que ele colocou esse 2 aqui, ó, o 7 elevado a 2. Entendeu? Quantos 5 tem? 1. Aí o 1 nem precisa aparecer. Se você quisesse colocar, poderia colocar aqui, ó. Aí separa em 2. Ó, era uma raiz só, separamos em duas. Quanto que é raiz quadrada de 7 ao quadrado? Quanto que é isso aqui? Pera. Raiz quadrada de 7 ao quadrado, tá quanto? Ah, 7? isso, raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Raiz a quinta de 5, raiz quadrada de 5, quanto que é a raiz quadrada de 5? Não dá para resolver, não é uma raiz exata. Então deixa assim mesmo e para por aqui. Tá? Aí nós temos outro exemplo aqui, ó. Introdução aos fatores externos, introdução de fatores externos no radical. Esse 2 aqui tá fora, tu vai colocar ele lá dentro, tá? Quando você vai colocar ele lá dentro, você tem que colocar, como aqui é 4, né? O índice dessa raiz é 4, aí você coloca 2 elevado a 4. Por que que eu estou colocando 4 aqui e 4 aqui? Porque essa raiz aqui ela tem como índice 4. Só que raiz a quarta de 2 a quarta é o próprio 2, porque quando eu for simplificar, só que daí eu posso fazer o contrário, né? Tem duas raízes separadas, eu vou colocar dentro de uma só. Aqui você vai fazer o contrário. Daqui você vai chegar lá no 80, entendeu? Porque daí como é que você faz? Aí você faz o contrário. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, vai dar 16, e 16 vezes 5 dá 80. Aqui, ó, aqui é o contrário. Que número que nós temos dentro do índice? É 3. Então você vai colocar um 3 dentro da raiz e outro como expoente. Aí você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, tá? Então vai ficar aqui, ó, 3 elevado a 6, que é esse valor aqui, 729, vezes o 2, que vai dar, você fazer essa conta aqui, vai dar 1458, tá? Você tá com o livro aí? Eu tô. Então vamos lá, eu vou dar um tempinho aí, deixa eu ver quem tá na aula aqui. Quem é que tá na aula? Se tem muita gente nessa aula. Nós estamos só com você e a Mabelle. Mabelle, você tá ouvindo aí? Como é que você... Sim. Então tá, eu vou dar um tempinho para vocês, tipo assim, uns 5 minutinhos, para vocês fazerem a questão 1, tá? Mas é para tentar fazer, não é para enganar o professor, não. Vou fazer a 1 aí. Ó, a 1 fala assim, decompõe, eu não vou mostrar aqui, porque aqui tem a resposta, né? Eu vou deixar vocês fazendo aí, ó. Decomponha o radicando em fatores primos e calcule o valor de cada radical. Você vai fatorar esse 32 aí, né? Fatora ele, né? E aí você bota lá dentro do radical e tenta simplificar o trem aí. Eu vou dar uns 5 minutinhos aí, quando for 9h45 a gente volta, tá? Pra vocês tentarem fazer essa número 1. Não é para enrolar o professor, é para tentar aí, senão o negócio não anda. Eu tava indo, tava fazendo.
Tá, agora dá uma paradinha aí, ó, dá uma observada aqui, ó. A gente fatorou 32, né? Você vai fazer aquela fatoração. 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. E aí a resposta dá 2. Dá uma olhada aí. Entendeu? Ó? 343 é igual a 7 ao cubo. Aí corta, né? Esse 3 aqui a gente corta com esse 3 aqui, ó. Vai ficar só o 7. Tá entendendo? Tô. E aí vocês vão fazendo. Esse daqui, ó. 729 é 9 vezes 9 vezes 9. E 64 é 4 vezes 4 vezes 4. Aí você vai cancelar esse 3 com os 3 lá, né? Vai ficar só 9 quartos. Então vai corrigindo aí, vendo. Você chegou a acertar algum ou ficou difícil? A A e a B, sim. Eu tava fazendo ainda assim. Tá, esse próximo aqui, aí a gente vai encerrar a aula aqui, tá? 625, né? 625, se você fizer 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes, vai dar o 625. E se você fazer 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes, vai dar os 256. Aí você cancela, né? Você cancela esse 4 com esse 4, fica só esse daqui, tá? E o próximo aqui, né? Se você pegar o 1005, é a mesma coisa. Você pega o 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes, vai dar o 1024. Tá? Aí esse 5 que está aqui embaixo, em cima, você coloca em cima ele. E aí você cancela esse 5 com esse 5, que dá um quarto. Tá? Aí é isso aí. Eu vou deixar de tarefa para vocês aqui a 2 e a 3. Vamos ver se tem mais alguma. A 2 e a 3 tá bom, tá? De tarefa. Mas tenta fazer, né? Senão, se não tentar fazer, não tem proveito, tá? Então, é dessa página aqui. Daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo. É fazer a 2 e a 3 da página 161. Certo? Valeu aí, então. Até a próxima aula. Então, fazer a tarefa a 2 e a 3. Vocês têm alguma coisa